Bom dia! Que coisa maravilhosa estar com você agora, que está nos vendo pelo YouTube, mas de uma maneira muito especial, você, nosso líder. As redes, onde estão as redes aqui? Não estou vendo as redes. Puxa vida, vai chegar a hora, gente, que nós vamos nos reunir de novo, e vai ser aquela santa folia, porque a gente está morrendo de saudades. Mas logo, logo, nós vamos estar juntos com a graça de Deus. Mesmo assim, eu quero cumprimentar você que é membro de um pequeno grupo, você que é líder de missões de um pequeno grupo, você que é líder em treinamento, você que é o líder do pequeno grupo, tem pago um preço especial, você supervisor, coordenador, pastor de rede, pastor Ronaldo, nosso gestor, todos vocês, olha, muita gratidão no meu coração, porque sempre estamos falando que a igreja está viva, ela está avançando, está conquistando, embora o nosso templo esteja fechado. Você que está nos vendo aí pela internet, no YouTube, uma dica para você: este é um culto de líderes, então você talvez vai estranhar algumas inferências, algumas referências que eu venho a fazer, mas é porque nós estamos falando de uma maneira especial para os nossos líderes. Os nossos líderes são homens e mulheres maravilhosos, nós nos alegramos demais pela vida deles, e muitas vezes alguém pergunta assim para mim: lá na sua igreja você tem mais pastores? E eu digo: sim, tenho sim. Mas são quantos? Eu digo: olha, é uma multidão. Sabe por quê? Porque todos os nossos líderes de pequenos grupos, toda essa liderança envolvida que nós temos, comprometida, estão pastoreando a igreja conosco. Nós nos alegramos, temos plena convicção que é uma obra de Deus, e que na gentileza, na nobreza do coração desses homens e mulheres maravilhosos, a obra de Deus vai avançando. Vou orar rapidinho para a gente começar a conversar. Você, meu líder, e você que é o nosso convidado, fique à vontade, participe através do nosso chat aí, vai ser gostoso ter você conosco. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos alegramos em Ti. Senhor, há um tempo difícil, mas o Senhor continua assentado num alto e num sublime trono. Tudo está sob o teu controle. O Senhor não está desinformado de nada. E o Salmo número 23, versículo 1, continua sendo o nosso saldo, o salmo preferido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso. É meu pastor no tempo presente, e eu não tenho falta de nada, embora tenha lutas, o pastor está conosco. Somos ovelhas de um rebanho tão especial, o rebanho do Senhor, e nos alegramos. E agora pedimos, Pai, que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão nos vendo no YouTube, através do celular ou na televisão, que a palavra que o Senhor tem para nós hoje nos estimule, nos ensine, nos oriente, ela promova a glória para o Teu nome, crescimento para nós. E se houver uma pessoa que ainda não conhece Jesus, que ela tenha essa experiência de se encontrar com o Senhor e Salvador. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos todos num tempo muito estranho, é ou não é? A gente fica trancado em casa, e muitos de nós pode ficar ainda um pouco mais acelerado, devido às preocupações, olhando, não é, pela televisão, pelos telejornais, o que está acontecendo no mundo. A internet então nem se fala, é vídeo para lá, vídeo para cá, tantas coisas são ditas, e a gente pode ir sendo tomado por preocupações. E então nós sabemos que é isso mesmo que está acontecendo. Muitas famílias estão sendo afetadas, há um tempo difícil, há um tempo estranho, e no meio de tudo isso, nós temos uma pergunta: como é que vai a sua família? Como é que vai a sua casa? Como é que está o lance de grana aí, meu líder? Você que sempre batalhou, né? Você que sempre deu de si para o ministério, para a igreja, para o reino de Deus, como é que estão as coisas na sua casa? Você está legal com a esposa? Esposa, você está legal com o seu maridão, os filhos? Como é que estão as lutas? A gente percebe que é um momento de muita intercessão. Precisamos cobrir uns aos outros com oração. E você, líder, você tem uma mente muito mais aberta para entender realidades espirituais. E a sua experiência em liderança tem condições de dar a você também uma outra visão das coisas. Eu sei que você é líder, e então você tem uma identidade muito firmada, você sabe quem você é. E um líder que sabe quem é,
ele é um líder estratégico. Que bom que você sabe quem você é, conhece o seu propósito. E quando você olha para o reino de Deus agora, meu líder, o que você está pensando? Você está pensando na igreja, nos ministérios, nos líderes? Você está pensando talvez nos nossos projetos sociomissionários? E os nossos missionários? Como é que será que estão se virando agora? É uma boa preocupação, é uma excelente preocupação. Esse nosso Tadel é um Tadel, treinamento avançado de líderes, um Tadel missionário. Por quê? Porque todo mês de setembro, anualmente, nós temos a nossa conferência missionária. E ela tem o propósito de reaquecer o nosso coração para amarmos mais a Deus e amarmos mais as pessoas. Pessoas que estão aqui e que estão lá do outro lado do mundo. Por isso a gente, como líderes que somos, a gente se preocupa com os nossos missionários. Uma pergunta, por exemplo, será que a grana do missionário melhorou? Parece que do mundo todo piorou, está mais difícil. Muitos já perderam parte do seu ganho, muitos perderam o emprego, infelizmente. E o missionário? Será que o missionário tem preocupações, meu líder? Claro que tem. Você é líder, você sabe. Você já sentiu na pele, meu líder, que quem está em função estratégica para acompanhar, para ajudar, são pessoas que também passam por lutas e passam por problemas, passam por privações, não é? Tudo que nós estamos passando aqui, e estamos mais próximos da família, estamos mais próximos dos irmãos, estamos na nossa cidade, mesmo assim nos preocupa, mas e os nossos missionários? Especialmente aqueles que estão longe. Então nós temos orado muito por eles, e é nesse mês de setembro que a gente pensa ainda mais neles, e Deus colocou no meu coração compartilhar com você, meu líder querido, que nós nascemos para a missão mesmo. O povo de Deus, em toda a Bíblia, é um povo missionário, um povo que está em missão. E eu queria desafiar você hoje para aprender um verbo novo, se é que você ainda não conhece. É o verbo missionar. O que é missionar? É fazer a missão. E a missão tem a ver com o trabalho, com a tarefa, e a missão evangelizadora, discipuladora é muito importante para nós. E nesse mês de setembro, meu líder querido, nós estamos pensando que você, com toda a unção que você tem, com toda essa capacidade de liderança que você já tem desenvolvido nos últimos anos, é uma pessoa muito importante para nos conectar, nossa liderança da igreja com os nossos missionários. Os nossos coordenadores, os nossos supervisores, nossos líderes, e de um modo especial, o líder de missões. Meu líder de missões, você é muito importante. O missionário agora está tão feliz porque ele tem você. O missionário não está sozinho, ele tem você. E você é o elo de ligação da nossa igreja com o nosso querido missionário. Então vamos missionar juntos, eles lá no campo, onde quer que estejam, e nós aqui. Porque a missão acontece aqui na nossa cidade até os confins da terra. Mas eu estava dizendo para você que já desde o Antigo Testamento o povo de Deus tem missão. Olha só, vou ler para você aqui só 2 versículos do Salmo 96. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Em letras grandes, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele julgará os povos com retidão. Você viu que maravilha? Se você pegar na sua Bíblia, eu vou facilitar para você, eu vi que há vários verbos no imperativo aqui, olha só, cantai, e eu anotei até a repetição deles, cantai, 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 bendizei, anunciai, dai, trazei, entrai, dizei, outra vez trazei, adorai, e para terminar, tremei e dizei, o Senhor reina, aleluias, que maravilha, tem pandemia? Tem luta, dificuldade? Tem,
e nós lamentamos profundamente as pessoas que perderam entes queridos. Nós lamentamos, por favor, tenha conhecimento, você meu líder, para passar até para os seus liderados, que nós como igreja, nós oramos diuturnamente pela saúde das pessoas, e também aquelas pessoas que infelizmente perderam um ente querido, nós somos solidários, a gente se entristece com a tristeza deles. E também há uma outra verdade, nós nos alegramos com aqueles que se alegram porque passaram pela crise. Ontem mesmo, um dos pastores da nossa equipe, que não está aqui na sede, mas está no campo, saiu do hospital. Ele deveria sair 2 dias depois, mas saiu 2 dias antes. Que alegria, celebramos. Então nesse tempo, a gente tem que missionar, e missionar envolve a gente orar, a gente consagrar, a gente desafiar pessoas, a gente treinar pessoas, cuidar e também financiar pessoas e a obra de Deus. É importante nesse mês de setembro, e nessa crise toda, nós nos lembrarmos que o nosso missionário, ele é parte importante, fundamental da nossa igreja, do nosso corpo. Nós estamos fazendo a obra aqui, meu líder, mas eles estão lá. Então, leve o seu pequeno grupo a orar mesmo, a se envolver, a cuidar do missionário. Nessa semana, nós vamos passar para vocês dicas práticas para você fazer o processamento desse Tadel com os pequenos grupos, com os supervisores, com os líderes, e nós vamos cuidar dos nossos missionários. Nós vamos nos envolver mais com eles, porque eles precisam mesmo. Quando a gente fala em ofertar, eu queria dizer para você que há talvez para você, uma revelação. Nós entendemos que a Bíblia é revelada por Deus, e quando a gente entende o que a Bíblia diz, nós estamos recebendo uma iluminação de Deus. Mas para quem não conhece, de fato, é uma revelação nova, é algo que você vai reconhecer revelado na palavra. Você sabe que ofertar, que está entre as ações missionais da gente, a palavra ofertar, ela tem um sentido muito importante. Como eu disse, para missionar a gente precisa orar, consagrar, desafiar, planejar, treinar, enviar, cuidar e ofertar. E agora, se você está nos vendo, você que não pertence a uma igreja, você que tem informações assim de que, poxa vida, nas igrejas a gente nem sabe o que é feito com o dinheiro, queria dizer para você, os nossos líderes aqui sabem, a nossa igreja, pela misericórdia de Deus, é uma igreja centenária, 103 anos, sempre teve uma vida voltada para missões e tem um cuidado extremo com os recursos que são destinados aos missionários, não é? É um recurso sagrado, é sagrado. Então a gente tem prazer em ofertar, porque a gente conhece a destinação e a aplicação desse recurso. Mas o texto que eu queria ler daqui a pouquinho para você, mencioná-lo, ele vai dizer sobre a graça. E eu estava me lembrando que há muitos anos atrás, os meus filhos eram pequenininhos, e a gente veio morar aqui em Campo Grande, e o que aconteceu? Tudo era novidade para nós, tudo era novidade. E para eles também, nós fomos morar numa casa legal, e lá tinha um telefone, e o telefone era da igreja, olha que interessante, não é? Porque era casa pastoral, então era servido por um telefone da igreja. E naquela época, havia um número de telefone que você ligava para a turma da Mônica. E eu não sei se ela batia papo, se era uma historiazinha, se era uma piada, o que era, eu não me lembro com detalhe, mas eu só sei que os meus filhos descobriram esse número, e aí eles começaram a ligar, e eles não perguntaram, e eles ligavam para a turma da Mônica. E a gente não sabia. Chegou no fim do mês, o tesoureiro da nossa igreja, irmão Otoniel, muito querido, ele falou: pastor, acho que está acontecendo alguma coisa, tem um número aqui que está se repetindo muito. E a gente viu assim, mas tinha tanta chamada, mas dezenas de chamadas, que eram das crianças para ouvirem lá a história da Mônica. E ele foi muito compreensivo, e eu falei: não, eu vou acertar tudo isso, claro, eu vou pagar tudo isso, não tem problema. Ele falou: não é isso, não, pastor, fica tranquilo, mas vamos ver isso aí. Então, eu chamei as crianças, expliquei a elas, e elas: papai, desculpa, eu não sabia que era pago, não sabia. Mas você sabe, eu fiz as recomendações, então não vamos mais usar, de jeito nenhum,
não vamos usar, porque o telefone é da igreja, especialmente, não é uma conta que o papai paga, e não é bom, não é? Então, não vamos usar. Dei as orientações e falei, olha, se a gente desobedecer, vai ter correção, nós vamos ter que corrigir. Bom, depois de 1, 2 ou 3 vezes, o que aconteceu? As contas voltaram a aparecer. Criança, não é, gente? E com tentação ainda, ouvir a Mônica, e vieram lá algumas continhas. Eu me lembro que era mais ou menos perto de 20 chamadas. E aí eu chamei então os meus 2 filhos menores e falei, olha, nós havíamos conversado, havíamos combinado, então vai haver uma correção. E o que é que nós tínhamos conversado? Que aquela correção ia ser uma correção por chamada, né? Nós íamos corrigi-los no bumbum em cada chamada. E eram tantas chamadas, me deu uma dosinha, falei, ai, meu coração ficou, e eu sabia que eles eram pequenos ainda. E aí nós combinamos e fomos lá, olha, é 1, são 2, e 3, e 4, e dos 2, né, simultaneamente. E eu não me lembro exatamente quando, mas bem antes do final, eu parei. E eles ficaram olhando, mas não tem mais? Eu falei, não tem mais. Teria mais, mas não tem mais. Vou parar por aqui. Aí eles ficaram assim, estranhando, felizes. E eu falei, você sabe o que está acontecendo? Um ato de misericórdia. Eu estou tendo misericórdia de vocês. Por quê? Eu suspendi uma correção que vocês mereciam e que era combinada. E aí, então, eles ficaram felizes. Eu falei, olha, agora vocês vão lavar o rosto, porque tinha o choro, claro, e vão dar um jeitinho aí na aparência, põe roupa, que nós vamos sair e vocês vão comigo. E eles ficaram assim, mas o que está acontecendo? E nós fomos bem na esquina e tinha lá uma quitanda, não sei, Bulicho, que era o nome aqui na época, né? E lá eu comprei sorvete para eles. E eles ficaram assim, mas como? A gente era para ser corrigido e não foi, e agora a gente está tomando sorvete. Não estava programado. E eu falei, então, isso é graça. A misericórdia é a suspensão de uma pena que você merece. Mas a graça é um favor imerecido, é um agrado, é uma bênção que você não merece. Então a graça é esse favor imerecido. Acontece que, no modo geral, na Bíblia, sempre é assim, graça, favor imerecido. Entretanto, há 2 versículos que são 2 textos bíblicos que são um pouco diferentes. Por exemplo, olha aqui, querido líder, lá em Filipenses 1, 29 e 30, você que é líder vai entender. O apóstolo Paulo estava preso e ele fala para os cristãos da cidade de Filipe que eles estavam sendo abençoados. Por quê? Porque a eles foi concedido não somente crer em Jesus, mas também padecer por Jesus. E a palavra é graça. Vocês receberam a graça de sofrer, de padecer. Então, esse é um sentido novo para nós sobre o que é graça. É um favor imerecido, e até sofrer pelo Senhor é uma honraria, é algo que nos traz nobreza. E então Paulo diz, olha, agora vocês estão iguais a mim, que eu estou preso, estou sofrendo, e eu sou agraciado por isso, por sofrer pelo Senhor, e agora vocês também. Um caso diferente de graça. Mas a outra aplicação diferenciada sobre graça está na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, nos capítulos 8 e 9. Eu não vou ler agora, porque o texto é bastante grande. Mas lá, ofertar, contribuir, são mencionados. O texto é grande e ele tem 9 palavras diferentes para referir-se a ofertar, contribuir, doar, ministrar, prestar assistência, etc. E entre essas palavras está lá a graça de Deus. Que graça é essa? Era a graça de ofertar. O que estava acontecendo? Das palavras todas mencionadas, o Espírito Santo usou Paulo para dizer que ofertar para alguém no campo missionário, alguém que está sofrendo, é uma coisa muito importante. Isso aconteceu, por quê? Porque os cristãos lá na Judeia estavam padecendo muita necessidade. E Paulo se comprometeu então com os demais apóstolos de levantar uma oferta entre as igrejas gentílicas, não é? Aquelas que não estavam lá em Israel, que não eram de procedência hebraica, para que
fossem gratas, por quê? Foi lá de Jerusalém, foi daquela região que o evangelho chegou até eles em muitos lugares. E lá na Macedônia aconteceu isso também. E então ele está dizendo, olha, vamos levantar uma oferta. E Paulo estava organizando essa oferta, vindas de muitos lugares. E quando ele chegou na cidade, numa determinada região da Macedônia, o que acontece? Ele encontrou lá irmãos também muito pobres. E ele foi tomado de surpresa, meu querido líder, por quê? Porque eles ficaram sabendo da pobreza, da situação dos irmãos da Judéia, e eles falaram, nós queremos ofertar. Mas o apóstolo Paulo disse assim, mas olha, vocês nem têm condições, é difícil. Eles, não, nós fazemos questão de ofertar. E aí, o que acontece? Eles tinham ganho de Deus um sopro, uma gratidão tão grande pelo evangelho que eles receberam, que eles fizeram questão de ofertar. E o apóstolo Paulo diz que eles, estando em extrema pobreza, e a palavra grega fala que é uma absoluta miséria, eles se esforçaram para mandar as suas ofertas para os irmãos lá das igrejas que estavam na Judéia. E o que nós aprendemos com eles? Nós aprendemos que ofertar é uma graça que Deus nos dá. E aqueles irmãos e outros na história da igreja, outros aqui, meu líder querido, aqui na nossa igreja, têm recebido também essa graça de ofertar. Que tipo de gente é essa? Que dicas eles podem nos dar? Por que eles são tão especiais assim? Primeiro, porque eles ofertam apesar das circunstâncias. Segundo, eles ofertam além das expectativas. Terceiro, eles ofertam seguindo o próprio exemplo de Cristo. E por último, eles ofertam porque eles aplicam a lei da semeadura. É isso mesmo. Então lá em 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 2, nós vemos Paulo dizendo assim, olha, eles receberam uma graça, as igrejas aqui da Macedônia receberam essa graça, porque no meio de muita tribulação, tempos difíceis, eles também estavam sendo perseguidos, perdendo casa, perdendo emprego, seus filhos não tinham acesso à vida como outros tinham, eles estavam insistindo, e eles demonstravam abundante alegria para contribuírem. A palavra grega significa que eles não cabiam em si. Você já imaginou? Se você vai num lugar bem necessitado, não é? Uma comunidade pobre, e você fala lá, olha, eu vou para tal lugar, porque lá o pessoal está passando muita necessidade. E aí aquelas pessoas que também têm necessidade, falam assim, ai não, eu quero ofertar, eu quero contribuir. E a gente fala, não precisa. Mas eles falam, não, mas eu quero, eu insisto, eu tenho prazer. É isso, eles se encheram, eles não cabiam em si, pela oportunidade de mandarem a sua oferta. E eles tinham pobreza absoluta. O que é que acontecia com eles? Eles tinham uma excelência, eles tinham entendido que ofertar, que contribuir, que doar-se, é algo que a gente não faz da gente mesmo, a gente recebe de Deus. Quem oferta, quem doa, quem presenteia e fica com o coração pesado, está demonstrando que tem um pouco mais de apreço naquelas coisas. Mas quando você oferta liberalmente, porque você sabe que na verdade tudo que você tem vem de Deus, como Davi que estava construindo, e ele deu muito para a construção do templo e disse, Senhor, tudo vem de ti, como é que nós estamos dando se tudo vem de ti? Vem de ti e nós passamos para ti. É isso, é essa convicção de que as coisas são de Deus. E esta vontade, esse desejo de ofertar também vem da parte de Deus. Eu estou me lembrando de um irmão querido, lá em São Bernardo do Campo, onde eu fui pastor, que ele era assim, não vou mencionar o nome dele, por questões éticas, mas ele era muito simples, um homem realmente simples, de poucas posses, muito poucas, morava numa casa bem complicadinha, numa comunidade, mas quando a igreja fazia algumas campanhas, ele colocava lá a aliança dele. E aí, o pessoal da liderança chamava, olha, e essa aliança? Olha, é do nosso irmão. Ai, mas não é? Devolve lá para ele. E olha, era difícil ele aceitar, viu? E o pessoal, não, a gente oferta no seu lugar, não fica com a sua aliança. Vinha outra campanha, estava lá a aliancinha do nosso irmão outra vez. Por quê?
porque ele não cabia em si. Ele sentia que era um privilégio, era uma honra ele poder contribuir. Quando batia o frio, era São Bernardo do Campo, um lugar muito frio, a igreja providenciava cobertores também para algumas famílias, e ele era uma dessas famílias. E sabe o que nós descobrimos? Que aqueles cobertores ele passava para os vizinhos. Mas ele não precisava, mas a alegria dele de passar, de presentear alguém, era demais. É isso, ele está ofertando apesar das suas circunstâncias. Isso aconteceu tantas vezes, gente, que um dia um outro irmão nosso, que era gerente numa grande empresa, falou: não, eu vou dar um jeito nisso, vamos ajudar o nosso irmão. Foi lá no departamento pessoal, no RH, e falou: olha, eu preciso de uma pessoa assim, 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 e eu conheço alguém, quero investir nele e tal. Não tem problema, sem problema. Então, carta aberta, carta branca. E qual foi a surpresa do nosso amado irmão gerente? Quando ele chegou, cadê o nosso irmão amado? Ele foi lá, tomou o pé da situação e deu a vaga para o irmão dele. Ele falou: ele precisa mais do que eu. Gente, isso é maravilhoso. Isso é gente rica. Não depende de quanto elas ofertam. É gente rica. Jesus elogiou uma viúva. Por quê? Porque ela só tinha 2 moedinhas. E quando estava tendo um momento de ofertas lá no templo, Jesus observou e disse aos seus discípulos: estão vendo aquela viúva? 2 moedinhas, praticamente sem valor monetário. Mas vou dizer para vocês, ela ofertou mais do que todos os outros ricos que colocaram grandes somas de dinheiro, porque da sua pobreza ela deu tudo o que tinha. Gente que oferta apesar das circunstâncias. A segunda dica: esse tipo de gente é especial, e você, meu líder, deve desenvolver isso, eu devo desenvolver. Eu tenho procurado ao longo dos tempos, cada vez mais ser abundante nessa graça de ofertar, de dar, de contribuir, de repartir. E você, líder, você que conhece de perto a necessidade dos irmãos, invista neles, e deixe que o Espírito Santo use você. Por quê? Porque você vai ofertar além das expectativas. Foi o que aconteceu lá. O apóstolo Paulo não esperava de modo algum que eles fossem querer ofertar e insistissem tanto. Portanto, eles ofertaram além das expectativas, aquilo que não era esperado. Que isso aconteça com você, que isso aconteça com o nosso pequeno grupo, quando a gente pensar em missões. Nós temos que missionar, temos que treinar gente, enviar gente, capacitar pessoas, acompanhá-las, apoiá-las. Isso é muito importante. Então, vá além das expectativas nas suas ofertas. O apóstolo Paulo, ele diz assim no capítulo 8, versículos 3 a 5, eu sou testemunha de que eles se apresentaram como voluntários, sem serem solicitados. Sabe por quê? Porque o amor é prático. Nós não precisamos dizer: gente, precisamos de voluntário para isso, para aquilo outro. Líderes como vocês, líderes na casa de Deus, líderes do povo de Deus, devem ser voluntários antes das oportunidades serem explicitadas. Antes que alguém diga: precisamos, então já estamos ali atendendo, não é? É uma expectativa a gente ofertar quando alguém não espera. É gostoso demais quando você vê um irmão, uma irmã que está passando por uma necessidade, e às vezes está até orando, e depois você chega lá e faz um agradozinho. É uma oferta às vezes financeira, às vezes é uma cesta básica nesse tempo, às vezes é um depósito na conta, uma transferência, que coisa. E a pessoa vai dizer: mas como você? Mas você não está na mesma situação que eu? Não, tenho muita alegria. Então você vai ser uma pessoa que oferta além das expectativas. Isso foi tão sério e tão gracioso na vida daqueles irmãos, que o apóstolo Paulo, ao perceber que todo mundo estava vindo para ofertar e ofertar, ele falou: gente, como é que eu vou fazer lá em Corinto? Porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas tinha algumas falhas. E o apóstolo Paulo falou assim: nós vamos pegar essa oferta agora, e vamos, junto com alguns irmãos, o Tito e mais 2 irmãos, passar lá na cidade de Corinto, na igreja dos irmãos de Corinto, e vamos pegar a oferta deles. Mas agora eu estou preocupado. Sabe qual é a minha preocupação? É que esses irmãos aqui estão tão abundantes nessa graça de contribuir, de ofertar, que eu estou com medo dos irmãos de lá passarem vergonha, porque na verdade, eles começaram a falar, a planejar, a organizar o levantamento da oferta no ano passado.
mas até agora não entregaram. Eles estão falando, nós vamos dar, vamos ofertar. Gente, o nosso missionário é muito querido, é gente como a gente, sofre, tem necessidades. Então vamos ofertar, indo além das expectativas. Por quê? Porque quando as pessoas não esperam e nós nos voluntariamos, nós mostramos que há pobres que são ricos, e há ricos que são pobres. Vamos surpreender as pessoas, vamos surpreender o conselho missionário, vamos surpreender um parente, um amigo, investindo, abençoando, doando. E eu me lembro de uma irmã muito querida, e Vassi e eu estávamos conversando, ela se tornou uma verdadeira agência missionária. O nome dela também não vou mencionar, mas ela tinha um emprego bem simples, ela era uma secretária doméstica, quando elas tinham menos reconhecimento que tem. São nobres, são pessoas que estão dentro da nossa casa, gente que nos abençoa, mas ela tinha um salário bastante restrito. E sabe o que ela fazia? Ela juntava o ano todo do seu pouco recurso e fazia um fundo missionário. E ela planejava isso, sabe, Vinícius? Sabe o que ela fazia? Ela chamava os seminaristas da igreja, eu fui um deles, e falava assim: olha, eu não sei pregar, você sabe. Eu não posso viajar, você pode. Então eu estou com dinheiro guardado, e você vai no mês tal, e começava a organizar a nossa agenda lá na minha cidade, no Nordeste, porque a minha família precisa ouvir de Jesus, os meus vizinhos lá precisam ouvir de Jesus. Gente, aquela irmã, ela nos surpreendia, ela ofertava além da expectativa, não só o dinheiro, mas o planejamento, o cuidado, o zelo, a organização. E olha, ela dá uma chacoalhada na gente: mas você é seminarista, você é chamado. Então que coisa boa, ver pessoas que são tão excelentes. Por quê? Porque ofertam de modo extravagante, ofertam além da expectativa. Terceira dica é que eles ofertam também, seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo agora está encorajando, não é? E testando a sinceridade dos irmãos de Corinto, porque ele fala assim: olha, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Para quê? Para que, através da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Cristo é o nosso maior exemplo de generosidade. Ele deixou o céu, entregou a sua vida em lugar da nossa vida. E então, quando eu sou aberto para investir, para cuidar, para ajudar, para ofertar, quando essa graça que eu recebo de Deus, ela se manifesta também. Por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Jesus veio para servir, e então ele é o nosso modelo. Foi ele quem disse para a gente ter como principais mandamentos amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a identidade da nossa igreja. Não são líderes como vocês que fazem a igreja perceber essa realidade? Sim, muitas pessoas falam dos nossos líderes que eles são demais, que eles são apaixonados por Jesus. Muitos chegam aqui na igreja e falam assim: mas que igreja gostosa, que igreja amorosa, que igreja encantadora. Meu líder, parabéns. Meu supervisor, coordenador, pastor de rede, todos vocês são membros de um pequeno grupo, parabéns, porque vocês estão seguindo o próprio exemplo de Cristo, amando Deus e amando as pessoas. É assim que a gente deve fazer. A gente deve seguir o próprio exemplo do Senhor. O apóstolo Paulo exorta então os crentes da cidade de Corinto a terminarem o que eles começaram. Como é que ele fez? Quando ele viu que os macedônios estavam espontaneamente ofertando, ele adiantou o expediente. Ele falou: Tito, não vai dar para a gente ir junto. Tito, você vai na frente, leva esses 2 irmãos, e eu vou escrever uma carta avisando que vocês estão chegando. Para quê? Para eles não passarem vergonha. Porque a gente tem o costume de falar tão bem deles. A gente elogia tanto a igreja de Corinto, porque ela tem tantos dons. E nós não queremos que os irmãos que vão aqui da Macedônia conosco, para levar o dinheiro para a Judeia, a gente não quer que eles passem vergonha. Porque os irmãos aqui, pobrezinhos, fizeram um tanto, e chega lá,
Por quê? Porque Corinto estava na região da Acaia, que estava muito melhor financeiramente. Eles não estavam com problemas financeiros como os demais. Então o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu vou adverti-los para vocês não passarem vergonha. Meu irmão, meu querido líder, se Deus tem te abençoado com recursos, abre a sua mão, abençoa a obra de Deus, receba essa graça, que é um favor imerecido de ter alegria, espontaneidade, excelência em dar, em compartilhar, em repartir, em apoiar a obra missionária. E fazer missão representa apoiar os nossos projetos sociomissionários. Nós lidamos com pobreza aqui na cidade, lidamos aqui com vulnerabilidade de mulheres, de homens. Nós temos vários ministérios aqui que nós apoiamos, não são necessariamente de dentro da igreja só, mas são parceiros, que ajudam na Santa Casa, que ajudam nas escolas, trabalhando. Então nós temos muitos projetos sociomissionários com os quais nós estamos comprometidos. E você, meu líder, ajuda o pessoal aí do seu pequeno grupo a ter esse coração aberto, seguindo o próprio exemplo de Cristo. Me permita dizer uma coisa. Eu trabalhava na indústria metalúrgica, lá no ABC Paulista. E às vezes havia muita greve, e havia algumas crises, e de vez em quando, lá eles tinham um termo: o facão vai passar. E numa dessas, o facão passou e eu fui demitido. Tentamos nos organizar, Vasti e eu, nos planejamos, e aí da minha demissão eu peguei lá os valores e retirei o meu fundo de garantia. Quer dizer, o meu não, o nosso, dela e meu. Mas sabe o que aconteceu? Naqueles dias, um amigo nosso, um missionário, ele estava passando um perrengue, gente, que vocês não fazem ideia. Ele estava sofrendo, a mulher sofrendo. Eles estavam numa situação tão difícil. E como Deus é generoso, Ele nos abençoou com essa graça de ofertar. E então, o que é o fundo de garantia? É para garantia. Eu não tinha um outro emprego, não sabia quando iria arrumar. Mas Vasti e eu nos encantamos com a oportunidade de ofertar. Retiramos então o meu fundo de garantia, o nosso fundo de garantia, e fomos lá. Era numa cidade próxima, levamos para aquele irmão, para sua esposa. Eles iam receber um bebê, e foi tão gostoso abençoá-los. Mas não era meu fundo de garantia? Era, mas sabe que eu sei? A minha garantia é o Senhor. Claro que eu devo ser prevenido, devo ter fundo de reserva, claro. Mas há momentos em que o Espírito Santo nos leva a ser generosos e imitarmos o próprio Senhor Jesus Cristo. Por último, quarta dica para você sobre ofertar. Por que essas pessoas ofertam tão liberalmente, tão espontaneamente, além das expectativas, obedecendo a Cristo? É porque não é só isso também. Eles já experimentaram da parte de Deus o conhecimento da lei da semeadura. Eles ofertam aplicando a lei da semeadura. Preste bem atenção, isso é muito importante. A gente não oferta para ganhar mais. A gente não entrega o dízimo para ganhar mais. Não. É o sinal da nossa gratidão a Deus, da nossa generosidade com a obra de Deus. Entretanto, mesmo fazendo isso espontaneamente, nós estamos entrando na lei da semeadura. E o apóstolo Paulo explica essa lei, porque ele é um sábio pedagogo, dizendo: olha, todos vocês conhecem a lei da semeadura. Nós temos a semente, temos a semeadura, temos a colheita. Mas onde fica Deus nisso? É Deus quem dá a quem planta. Deus dá a semente e Deus dá o pão. E eu quero depois que você pegue 2 Coríntios capítulo 9, e eu não tenho tempo para falar agora, mas vou só destacar aqui dos versículos 6 até o versículo 14, nós temos uma torrente, nós temos inúmeros princípios que são espirituais, que fazem parte da lei da semeadura, e funcionam de verdade. A gente, quando planta, quando a gente rega, né? E no reino de Deus a gente planta com a semente, planta com a oferta, rega com a oração, com o cuidado e com o amor, e as coisas acontecem. Não é para a gente receber, mas a gente acaba recebendo. Olha só, é um engano alguém dizer: olha, eu dou pouco porque eu colho pouco. Quem colhe pouco é porque plantou pouco, não é? O que semeia em abundância, claro,
vai receber também em abundância. No versículo 7, ele diz: cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração. Nós não queremos forçar, nós não queremos só falar de necessidades. As necessidades existem, os nossos missionários precisam, a obra de Deus precisa, mas, gente, Deus é quem nos dá a semente e nos dá o pão, nos dá as condições para trabalharmos, para levantarmos com dignidade o nosso trabalho. Ele é o provedor e pode fazer prosperar tudo de modo superabundante. Versículo 9, como está escrito, ele distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por quê? Porque ele é Deus fiel. Versículo 10, ele suprirá e aumentará os frutos da vossa justiça. Quando você oferta assim, com essa excelência, Deus vai recompensar, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar. Olha só versículo 13, Deus enriquece em tudo aqueles que ofertam, para que eles sejam generosos e assim possam glorificá-lo. Versículo 12, a oferta abençoada serve às necessidades dos santos, das pessoas, dos missionários, mas resulta em graças a Deus. As pessoas, quando recebem uma oferta, dizem assim: foi Deus que te mandou. Graças a Deus, muito obrigado. Essas são as boas obras de verdade, aquelas que levam até um incrédulo às vezes glorificar a Deus, até um ateu a dizer: Deus te abençoe, foi Deus que te mandou. Versículo 13, ele diz que ofertar dessa maneira é semear, glorificando a Deus, mostrando obediência ao Evangelho. Por quê? Porque no Evangelho nós distribuímos liberalmente a graça de Deus para o bem de todos. Versículo 14, os que recebem a oferta ficam gratos e demonstram afeto em orações para os ofertantes. Tenha certeza, meu líder, tenha certeza. Você que é de um pequeno grupo, quando você abençoa o missionário, você entra na agenda de oração dele, ele ora por você, ele agradece a Deus por sua vida, pela sua generosidade, ele inclui a sua família e fica mais ligado a você. Não é que ele é interesseiro, ele é grato. E por que ele é grato? Porque você usou de graça, que não é sua, é de Deus, um favor imerecido para abençoá-lo. Então você entra na agenda do afeto, da gratidão daqueles a quem você ofertou. O versículo 15 fecha tudo dizendo: graças a Deus por esse dom inefável, que é um dom é presente, indescritível. Conclusão: graças a Deus pela graça de ofertar, pela graça de ser liberal, generoso, de investir na obra de Deus, investir nas pessoas, porque elas valem muito. Tudo deve ser feito também, gente, com proporcionalidade. A Bíblia diz que, lá em 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, que é o domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Nós não estamos pedindo uma oferta kamikaze. Quer dizer, eu vou fazer uma loucura e Deus vai honrar. Não. Ore, peça a direção do Senhor e aplique, usando a fé, com certeza, mas segundo a sua renda, segundo as suas possibilidades. Há momentos, eu quero dizer para você, que são excepcionais, que você oferta até sem ter. Há um amigo nosso, já pregou aqui nessa igreja, pastor, Dr. Jeff Segal. E ele estava me contando que na obra missionária ele conheceu um homem que fez o propósito de ofertar para uma determinada agência missionária. Eram vários missionários. Só que a empresa dele teve um problema. E ele estava para fechar a empresa. E tinha que tomar uma decisão. Como que eu vou fazer agora, se eu não tenho nem para mim, mas tenho os missionários? E então ele tirou um tempo de oração, chamou a sua esposa para orar. E sabe o que aconteceu? Eles entenderam que Deus os honraria. Eles estavam ofertando além das expectativas. Eles estavam indo além. Eles estavam imitando a Cristo. E eles tinham consciência de que Deus os estava convocando. Então eles decidiram, olha a loucura. Eles decidiram tomar um empréstimo bancário
para honrar as ofertas missionárias. Eles semearam grande, não semearam para receber, contraíram até dívida, e eu não estou dizendo para você fazer isso, não, estou contando de 2 servos do Senhor, que eram gente desse cacife, dessa nobreza, dessa excelência. Eles foram excepcionais, chegaram a levantar empréstimo para honrar o compromisso com missões. Sabe por quê? Ele falou assim, não, Deus nos proverá, sempre nos proveu, não vai nos faltar, então nós não iremos faltar com os nossos missionários. O final da história, passado um tempo, eles se reorganizaram, aquela empresa foi de fato fechada, abriram uma outra, mas essa outra prosperou tanto, que eles não acreditavam. Que coisa maravilhosa, é essa graça, favor imerecido, para ofertar, para abençoar, que nem todo mundo gosta de pensar e de praticar. Por isso, essa graça é uma graça que poucos desejam, mas eu queria encorajar você a tirar um tempo com a sua esposa, com a sua família. Não estou ignorando de forma alguma a sua luta, a pandemia, o desemprego, nada disso. Deus é quem vai dirigir você, mas eu não posso, à luz do texto que eu li, que nós conhecemos, que Deus vai honrar quem honrar a sua palavra, e Deus vai multiplicar a semente e o pão daquele que está sendo bênção no reino dele. Deus não irá falhar. Então entenda, se você estiver em consenso em não ofertar, não oferte. Se não houver alegria no seu coração, não oferte. Mas não deixe de pensar que você pode ter no dinheiro um servo ou um senhor. Você pode mandar no seu dinheiro, mas será uma pena se o seu dinheiro mandar em você. Você será um escravo. Jesus já libertou você. Estou falando com líderes aqui, homens e mulheres de grandeza, de experiência. E eu quero orar por você agora, meu líder. Porque eu sei que na nossa igreja tem pessoas com problemas. E esta palavra é uma palavra um tanto difícil. Mas sabe, nós temos que tomar uma decisão. Vamos missionar ou não? Vamos parar, vamos trazer os missionários de volta ou vamos avançar? O que você acha? Pela misericórdia de Deus, que sempre nos manteve, nós seremos bem cuidados pelo Senhor. Passaremos por momentos difíceis, mas com certeza a vitória nos está garantida. Por quê? Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, Ele escreveu na sua palavra, Ele vai cumprir. Eu só quero que você entenda que você precisa pegar sua esposa ou seu marido, se é o caso, ou seu pai e a sua mãe, e fazer isso, uma atitude de devoção, de oração, de entrega, de consagração. E Deus então irá colocar no seu coração o que exatamente você deve fazer. Que Deus te abençoe. Queremos que nossa igreja tenha muitas pessoas prósperas em tudo, em todas as áreas, porque são assim generosas, espontâneas, com a graça que Deus dá, a graça de contribuir, a graça de ofertar. Que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, não é minha. E o Senhor sabe que eu tenho temor e tremor diante dessa palavra. E eu não estou usando esse texto para alavancar recursos na nossa igreja. Não. O Senhor sabe, quando eu me ajoelho para orar pelas finanças da igreja, a primeira coisa que sempre digo, Senhor, não vou pensar em ninguém. Não vou pensar em segmento nenhum da sociedade para nos valer. O nosso dono, o nosso proprietário é o Senhor. O Senhor é quem sustenta os membros da igreja. Aqueles que conhecem o ministério da igreja, aqueles que sabem da seriedade da igreja e têm confiado seus recursos a bem da obra de Deus. Então, Pai, supre o teu povo, supre a tua igreja. E é assim que nós oramos, ó Deus, pelos irmãos todos que nos veem, que nos ouvem, que estão conosco aqui no YouTube, neste dia, nesta hora ou em qualquer outro momento. Que o teu nome seja glorificado na vida deles, é o meu desejo e eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sucesso para você.